A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5, e versículo de número 24 ao 31, que vai nos dizer assim: Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai observar aqui de maneira muito clara que a mão que escreveu uma sentença contra Belsazzar foi enviada pelo próprio Deus. Deus é o Deus que traz sentença para aqueles que tocam nos vasos dele. O vaso pode ser de barro, o vaso pode estar rachado, mas Deus está dizendo: você tem um dono. Os utensílios, os vasos da casa de Deus foram tocados aqui por Belsazzar. E Deus permitiu. Muitas vezes Deus dá corda aos nossos adversários. Como assim, irmã? Vou te explicar para você entender. Muitas vezes eles se levantam contra a gente. Deus, ele deixa. Deus, ele permite. Permite para quê? Para nos humilhar? Permite para quê? Para nos envergonhar? Deus está dizendo: não, eu permito para que eu possa tocar. E eu te trouxe aqui com esta palavra para te dar uma resposta e para te dizer que eu vou tocar e para te dizer que eu vou fazer justiça, porque eu sei o mal que te causaram. Ai, irmãos, Belsazzar não contava com a mão poderosa de Deus agindo ali. Através dessa palavra, Deus diz para você: teve gente que te feriu. Teve gente que tocou em você. Teve gente que esqueceu do poder do teu Deus. E Deus está dizendo: eu vou fazer eles se lembrarem novamente, porque eu farei justiça. Farei justiça e não tardará. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende por que Deus permite algumas perseguições. Muitas vezes a gente não entende por que Deus, ele permite algumas pessoas se levantarem contra nós e ele deixa aquelas pessoas falarem o que quiserem, mexerem, tocarem. Porém, chega um momento, irmãos, que ele paralisa. Muitas vezes ele permite o falatório, muitas vezes ele permite a calúnia, a injustiça, a mentira. Tudo acontecer para depois ele tocar em Belsazzar. Deus, ele sempre tem razão e ele sempre sabe o que está fazendo. Ele nunca perde o controle de nada. Declare comigo: meu Deus sempre tem razão, ele nunca perde o controle. O meu Deus sempre tem razão, ele nunca perde o controle. Deus marcou o encontro com Belsazzar e hoje Deus está dizendo: eu estou marcando o encontro com quem te tocou. Eu não sei o nível da profundidade da ferida que te causaram, mas Deus está dizendo: estou eu marcando um encontro. E estou sentenciando a sentença que foi escrita, irmãos, por aqueles dedos ali, dedos de mão de homem. Aquela sentença mene, mene, tekel e parsim foi do próprio Deus. Eu não estou falando aqui uma sentença dos homens. Eu não estou falando aqui uma sentença dos judeus. Eu não estou falando aqui uma sentença arabaiacandarasto de Daniel. Mas eu estou falando uma sentença do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando de um Deus que está pegando causa hoje na mão. E ele está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus que estou marcando o encontro com Belsazzar e estou sentenciando. Mene, mene, tekel e parsim. Aquele homem cheio de si, soberbo, arrogante, prepotente, que diz: traz os utensílios da casa do Senhor, porque eu beberei vinho nele com minhas concubinas, com os príncipes que estão comigo, porque eu sou poderoso, porque Babilônia é assim. Irmãos, porque os babilônicos achavam que Babilônia nunca cairia.
Então eles achavam que nós somos fortes. E era isso que Belsassar pensava. Somos altamente fortificados. O inimigo não consegue penetrar. Então vamos tocar onde a gente quiser, porque não vai dar em nada. E tem muita gente que confunde o Deus longânimo com injustiça. E não é assim. Deus não é injusto. Ele dá corda. Ele vai, deixando a pessoa achar que ele não vai fazer justiça. Mas também, meu irmão, minha irmã, quando ele toca, ele toca. Mene, tekel e parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Quem disse isso? O próprio Deus. O próprio Deus disse: Belsassar está achado em falta diante de mim. Hoje Deus diz para você: tem gente que está sendo achado em falta diante de mim. Tem homens e tem mulheres que se levantaram contra os meus escolhidos, que se levantaram contra os meus vasos, contra aqueles que eu tenho uma obra. Estão pensando que não vai ter paga, mas chegou o tempo da paga. Irmãos, o que eu acho interessante é que a Bíblia vai nos dizer que no mesmo instante que Belsassar começa a dar louvores a deuses, que ele pega os vasos, que ele começa a beber vinho juntamente com suas mulheres ali concubinas, com os príncipes, Deus, ele faz a sentença chegar no mesmo instante. Eu não estou falando de dias depois, eu não estou falando de horas depois, eu não estou falando de meses depois, eu estou falando do mesmo instante. Belsassar, meu irmão e minha irmã, pagou como num piscar de olhos. E hoje Deus está dizendo: a justiça será como num piscar de olhos. Você vai se assustar com velocidade. Tem pessoas aqui que por esses dias vão viver grandes justiças. E outra coisa, você vai saber o Deus da justiça já. Tem gente aqui que conhece o Deus da justiça, mas é o Deus que fala que vai fazer justiça e demora algum tempo para fazer. Porque Deus, ele tem, irmãos, suas formas de trabalhar, seus meios, seu jeito. E às vezes ele demora um pouco para fazer justiça. Mas tem momentos que é rápido e Deus está dizendo: minha filha, chegou o tempo de você conhecer o Deus de já na justiça. Meu filho, chegou o tempo de você conhecer o Deus de já na justiça, porque eu tenho pressa em fazer justiça por você. No mesmo instante, Belsassar contemplou a sentença. Você foi achado em falta, Belsassar. E quem está dizendo isso é Deus. Quem está dizendo isso é o dono. Olha só, os vasos tinham dono. E hoje Deus diz para você: esqueceu, foi filha. Esqueceu, foi filho, que tu tem um dono, tu tem um amigo. Irmãos, tem pessoas aqui que são tão valiosas, são tão preciosas para Deus. Tão preciosas que se alguém piscar em você, meu irmão e minha irmã, tá tocando no próprio Deus. E Deus, ele toca de maneira terrível por amor a ti. E hoje ele está dizendo: vou tocar em Belsassar de maneira terrível. Declare comigo: chegou o tempo de Deus paralisar Belsassar. Chegou o tempo de Deus paralisar Belsassar. E outra coisa, a Babilônia, que parecia que nunca ia cair, caiu. Juntamente com a queda de Belsassar veio a queda de Babilônia. E o povo de Deus foi liberto. Eu não sei qual é o jugo de Babilônia que estava tentando te aprisionar. Eu não sei quem é Belsassar que estava querendo te tocar para te parar, mas Deus está dizendo: eu paro Belsassar, eu derrubo Babilônia e você continua de pé para ver o meu propósito. Declare comigo: o meu Deus está derrubando Babilônia e parando Belsassar, e eu vou continuar de pé para ver o propósito. O meu Deus está derrubando Babilônia, parando Belsassar, e eu vou continuar de pé para viver o propósito. Deus tinha um propósito com o seu povo. E ninguém poderia anular o propósito dele. Se engana quem pensa que pode anular o propósito de Deus na sua vida. Se engana quem pensa que pode frustrar o que Deus tem com você. Ei! Quem te escolheu não foram os homens não, minha irmã. Quem te escolheu, meu irmão, foi os céus. Aqueles utensílios tinham um dono. E quem é esse dono? Deus poderoso. É o mesmo Deus que é o teu dono. E ele não aceita que ninguém passe na frente dele e venha assim, irmãos, a se levantar contra os propósitos dele para permanecer de pé. Tem gente causada, né? Passa na frente ali de Deus, se amostrando, se aparecendo e dizendo: vou tocar, vou fazer, vou acontecer, e Deus está só olhando. Não pode deixar ele passar. Às vezes Deus dá até espaço para passar.
Sai da frente de todo mundo que ele vai passar, deixa ele passar. Deixa ela passar, não tá se amostrando, não tá se aparecendo? Daqui a pouquinho eu boto ele no lugar. Quem gosta de se aparecer, quem gosta de se amostrar, fica mostrado, né? Assim, irmãos, Belsazar quis se amostrar. E tem muita gente querendo se amostrar, achando que é o principal, achando que é a principal, que pode fazer, que pode acontecer. E Deus está dizendo, coitado, é um pó. É um pó, coitada. Irmãos, Deus, ele pode paralisar qualquer ser humano que se levantar contra o propósito dele. Muitas vezes a gente vê algumas injustiças e pensa que Deus não pode agir. Deus está dizendo, desde quando o homem, o ser humano, é mais poderoso do que eu? Eu sou mais poderoso do que qualquer homem. Eu sou mais poderoso do que qualquer ser humano. Eu estou no controle de tudo. E quando eu falo que eu vou fazer justiça, eu faço. Mene, tekel e passim. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Acabou. Aqui Deus deixou de maneira clara, com a interpretação para Belsazar, que havia acabado aqui para ele. Tem gente, irmãos, que a soberba, a prepotência, a arrogância delas está com dias contados. Deus manda eu te dizer que ele viu que você enfrentou, não sei o que você passou, não. Mas de uma coisa eu sei, Deus está falando contigo, está dizendo, eu sei o que você passou, minha filha. Eu sei o que você enfrentou, meu filho. E eu estou trazendo a sentença, mene, tekel e passim. Kikandoramancho de rasto. Porque você tem um pai. Deus derrubou Babilônia. Deus tirou Belsazar, ó, do caminho, rapidinho, como não piscar de olhos. Quem é o ser humano, irmãos, que consegue ser maior do que Deus ou até mesmo afrontar a Deus e ficar de pé? Não existe esse. Muitos reis poderosos afrontaram a Deus e todos eles pereceram. Você acha que quem está afrontando a Deus, está afrontando Deus na tua vida, vai ficar de pé? Hoje os céus diz para você, eu estou te levantando. Eu estou te erguendo, mas estou abatendo o Belsazar. Estou lançando por terra gente que investiu contra você, que fez o mal contra a sua vida e você não estava entendendo por que eu não agi ainda. Porque teve gente aqui que perguntou, Deus, por que o Senhor não agiu ainda para fazer justiça? Por que o Senhor ainda não respondeu à altura? Porque o Senhor pode. Por que o Senhor não paralisou essa pessoa ainda? E Deus está dizendo, tudo é no meu tempo. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que às vezes Deus, ele permite o coração da pessoa se endurecer contra você, para te perseguir, para se levantar contra você, para depois Deus ir lá e derrubar? Deus ia derrubar a Babilônia. Então aqui eu vejo que Deus estava no controle de tudo, porque Deus havia deixado bem claro que Babilônia cairia. Hoje Deus diz para você, você pode não estar entendendo o que você enfrentou, toda a injustiça que você tem passado, mas Deus está no controle de tudo, e Ele vai fazer justiça da forma dele. E ele já está trabalhando, só que do jeito dele. Às vezes, irmãos, a forma de Deus trabalhar parece ser humilhação para o povo dele. Porque imagine Belsazar pegando os vasos da casa do Senhor. Imagine, irmãos, aquilo que era santo, aquilo que foi santificado, Belsazar estava lá oferecendo aos deuses. Olha, tem muitas pessoas que são assim, né? Aí você não entende, você diz, Deus, por que o Senhor não agiu ainda? Tá lá zombando, tá lá falando, tá lá criticando e o Senhor deixando, e Deus tá dizendo, minha filha, eu tô dando corda. Quando eu puxar vai ser de uma vez só, e eu vejo Deus puxando cordas. E Deus diz, é corda de gente arrogante, é corda de gente prepotente. Eu deixei, ó, ir longe, mas eu vou puxar. Teve gente que se criou na tua história. Teve gente que parecia que elas não iam sair, que elas não iam perder as forças. Mas Deus está dizendo, através dessa palavra, você vai ter a certeza de que eu, o Senhor, vou fazer justiça. E não tardará. Versículo 30, naquela mesma noite, você observa aqui que não tardou? No mesmo instante, como diz no versículo 5, Deus trouxe a sentença. E no versículo de número 30 diz, naquela mesma noite, foi tudo muito rápido. Deus está dizendo, você vai piscar o olho e vai abrir. Quando você vê, algumas coisas já aconteceram. E você vai dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que seria uma velocidade tão grande como essa. Porque às vezes o Senhor demora de fazer justiça. Porque às vezes o Senhor demora de responder. Porque às vezes o Senhor demora de mostrar. Mas Deus está dizendo, será com muita velocidade, será rápido. Belsazar, ele foi morto. Acabou.
Acabou aquele afrontoso, aquele arrogante, aquele prepotente, já não estava mais nem para contar história. E a Bíblia diz, irmãos, que Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Deus entregou para Dário o reino, acabou. Aquele que era arrogante perdeu. Deus está hoje dizendo para você, quem é arrogante vai perder as forças. Quem é arrogante vai perder as forças, porque Deus é contigo. Ah, Deus, eu não estava entendendo mesmo porque que o Senhor não estava impedindo algumas pessoas de se levantarem contra mim. Ah, Deus, eu não estava conseguindo entender porque algumas calúnias Deus está dizendo para você hoje, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sempre estive no controle de tudo, eu nunca perdi o controle de nada. E eu estava armando cenário para fazer justiça. Eu estava armando cenário para agir por você. Eu estava armando cenário para te dar vitória. Com a queda de Babilônia, veio a vitória do povo de Deus. Hoje Deus diz para você, eu estava armando cenário, você não estava entendendo, parecia que você estava perdendo. Parecia que o inimigo estava ganhando, parecia que ele ia zombar de você, porém eu estou transformando o que era mal em bem. Eu estou transformando maldição em bênção, eu estou agindo. Muitas vezes na Bíblia, irmãos, vai haver menção de inimigos que estão parecendo que estão triunfando. Daqui a pouco a queda deles é no de repente, pode observar. Isso aconteceu aqui com Belsazar, já aconteceu com Amã, aconteceu com Herodes. E Deus está dizendo, vai acontecer assim na tua vida. Tem gente que parecia que estava triunfando, porque Deus estava dando corda, porque Deus estava permitindo. Mas chegou o tempo de Deus esticar a corda. Mas chegou o tempo de Deus fazer justiça. Naquela mesma noite, ou seja, tudo aconteceu muito rápido. Deus está dizendo, não se assuste, pois a justiça que Deus vai fazer será muito rápida. Declare comigo, eu creio que Deus vai fazer justiça e será muito rápida. Eu creio que Deus vai fazer justiça e será muito rápida. Deus é amor, mas ele também é justiça. Babilônia caiu e Belsazar também. Está perto de você ver Babilônia caindo e Belsazar, gente injusta, gente maligna e perversa que estava no seu caminho, caindo por terra, e o nome do Senhor sendo glorificado na tua história, e Deus mostrando que você tem um dono. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, pela tua justiça. O Senhor é o Deus que permite a afronta, permite a perseguição, às vezes a humilhação, mas depois o Senhor vai lá e mostra que os teus filhos têm um dono. O Senhor é o Deus que vai lá e mostra a tua justiça de maneira perfeita. E eu vejo o Senhor fazendo justiça aqui. E o Senhor está dizendo, será de maneira perfeita, será no de repente, pois eu sei quem é Belsazar, eu sei quem é arrogante, eu sei quem é prepotente, eu sei quem te humilhou, e eu sei a forma certa de paralisar, ricandorecai de rasto, quem está agindo perversamente, impiamente contra ti. Deus, obrigada, Pai, pela tua justiça, obrigada, Senhor, pois o Senhor é um Deus justo que não compactua com a injustiça, e eu creio que a tua justiça será rápida, não de repente, Pai, não tardará de acontecer. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, pedido, seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta. Testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus é um Deus de justiça. E ele sabe muito bem quem é o Belsazar,
que tem tocado nos utensílios dele. Nunca esqueça que você tem um dono. Nunca esqueça que quando Deus permite uma injustiça na sua vida, quando Deus permite pessoas se levantarem contra você injustamente, é Deus armando o cenário para que ele possa agir por você. Só entregue tudo nas mãos de Deus. Pois da mesma forma que Belsassar caiu e Babilônia também, Deus está prestes a fazer uma grande justiça por você. Só confie, descanse. Deus está no controle de tudo e certamente não tardará da justiça dele acontecer na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.